Olá, pessoal, tudo bem? Sou Renato Cinco e nós estamos começando com mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Um dos desafios dos nossos programas tem sido contextualizar a pandemia e o meio ambiente. Muita gente que vem falando sobre a pandemia da Covid-19 ou trata a pandemia como se fosse um raio no céu azul e nem entra no debate sobre por que nós estamos vivendo essa pandemia, e outras pessoas ainda ficam com teorias conspiratórias alucinadas, cada um aí adequando a sua própria ideologia, como querer responsabilizar a China, ou outros que disseram que foram laboratórios dos Estados Unidos que inventaram a pandemia. Então, um dos nossos desafios é a gente ajudar as pessoas nas reflexões sobre o contexto ambiental, o contexto de desenvolvimento econômico que produziu essa pandemia e que nos próximos anos produzirá vários outros desafios muito grandes para a humanidade, desafios que envolvem as consequências do aquecimento global, mas também os desafios de outras pandemias que podem surgir se não mudarmos as questões fundamentais que nos fizeram chegar até aqui. Então, pessoal, hoje nós queremos trazer um dos enfoques principais para esse debate. Eu vou mudar a imagem aqui para debate, para a imagem de galeria, para mostrar o Pedro Aranha, que está aqui sempre ajudando nas nossas quarentenas, me ajudando com as entrevistas. Obrigado mais uma vez, Pedro. E hoje eu e o Pedro estamos recebendo a Lilian Boaventura, que é militante anticapitalista e vegana. Militante vegana, militante anticapitalista. E a gente trouxe a Lilian aqui justamente porque a gente quer debater de maneira mais profunda essa relação da pandemia, da Covid-19, com a questão da alimentação, que eu não vou adiantar mais o debate. Boa noite, Pedrão. Cumprimentar nossos companheiros, parceiros de programa hoje. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, sim. Desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todas e todos. E é uma honra fazer parte desse programa. Já ficou característico, depois de tantas aberturas, que é uma honra. E é uma honra mesmo. E hoje eu me sinto mais honrado porque a gente está com uma ativista que eu tive a oportunidade de conhecer na construção da coalizão aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma ativista vegana daquelas que a gente admira, respeita, e às vezes até fica nervoso. Acho que tenho que virar vegano mesmo, não só fazer a minha segunda sem carne. Mas é maravilhoso, muito, muito bom estar com a Lília aqui hoje. Oi, Lília. Obrigado, por você ter topado estar conversando aqui com a gente hoje. Oi, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui também. Vou repetir, vou ser clichê, vou repetir o Pedrão. É um prazer, assim, é uma honra muito grande. E, assim, realmente, primeiro eu virei vegana, porque eu tenho 2 cachorros adotados, e aí você começa a entender o sofrimento, dos bichinhos. E depois eu me tornei ambientalista, anticapitalista, e acho que a gente vai se aprofundando. Assim, alguns entendem primeiro a questão ambiental e depois começam a refletir essa questão da carne. O meu foi o contrário. Assim, primeiro essa conexão com os animais, mas assim, à medida, não tem como a gente ser vegano estratégico, que nem o pessoal fala, e ficar apoiando grandes corporações. Certas fichas vão caindo, Então, assim, que bom que a gente vai evoluindo. É um prazer estar aqui.
Obrigado mesmo, Lília. Eu tenho que te contar um negócio, eu evito falar muito sobre isso ainda, publicamente, porque eu acho um pouco cedo para comemorar. Mas eu estou com uma dieta lacto-vegetariana, né, ovo-lacto-vegetariana, desde o dia 9 de janeiro, né, um pouquinho antes de começar essa situação da pandemia. Né? Então, já tem alguns meses, né, que eu fiz o caminho aí da luta anticapitalista para a mudança dos hábitos de alimentação, né, entendendo? Não que eu acho que seja uma questão de mudar hábitos individuais, né, mas de mudar coletivamente a maneira de produzir, consumir um monte de coisa. Mas aí eu já estou entrando no assunto, né? Então eu vou mudar aqui o formato de imagem para a gente focalizar quem tiver com a palavra, né? E vou então pedir para a Lília começar a conversa com a gente, né? Entrando um pouquinho nesse debate, assim, como que a militância vegana vê a pandemia, né? Como é que vocês enxergam esse debate sobre as razões da pandemia, por que a gente chegou até aqui? Eu não sei se já no início, mas em algum momento, eu acho que a gente tem que entrar no debate sobre a contribuição do veganismo, né, para as mudanças que o mundo precisa enfrentar nos próximos anos. Mais uma vez, obrigado, Lília. Conversa com a gente. Oi, gente. Então, assim, eu vou começar um pouco falando até da minha vida, assim, da minha história com relação quando algumas fichas começaram a cair, assim, na minha cabeça. Porque eu me tornei vegana por essa questão dos animais, e aí foi uma revolução, porque, assim, eu já fui para... Eu sou muito intensa em algumas coisas, e, assim, eu já virei vegana em janeiro, fui na nutricionista, falei, não quero mais, e daí eu tirei tudo do meu cardápio. Então, assim, foi bem intenso essa mudança na minha vida. E eu tava de boa, assim, tipo, tentando aprender novas receitas, tentando me reinventar, descobrindo realmente que eu era muito limitada em termos de alimentação, e o veganismo me trouxe uma expansão, assim, de sabores. É super incrível, assim, todo mundo passa por isso. E aí eu li um livro que é um livro bem interessante, chama Ética na Alimentação, de Peter Singer. Esse livro eu vou até pedir para o 5 depois, eu passo para ele, a gente vai deixar escrito aí. Esse livro foi, assim, a revolução na minha vida, e às vezes eu me achava, enquanto vegana, que eu estava fazendo alguma coisa, eu sentia que eu não estava fazendo nada, assim, que era só o início de tudo, assim, de uma grande transformação. Porque esse livro ele fala de 3 famílias americanas padrão, assim, e hoje o mundo está muito globalizado, até no Japão a gente está vendo que as pessoas estão engordando, estão indo em fast food, então, assim, o mundo está cada vez todo muito parecido, né? E ele trata 3 famílias americanas, e ele desvenda, dentro do consumo que essas famílias fazem de alimentação, qual o impacto de tudo isso. Então, assim, você começa a ver que às vezes a pessoa está lá consumindo alguma coisa, e ele vai falar, mas como que é o tratamento dessa empresa ao seu funcionário? Como que é o descarte disso? A pessoa que está consumindo, mas está consumindo a coisa fora da estação, e qual o impacto disso de estar consumindo fora da estação? Ou consumir uma coisa que vem de outro país, e qual o impacto disso? E aí eu comecei a pensar que, tipo, porra, eu sou vegana, assim, sabe? Eu não tinha me aprofundado em todas essas coisas. Então, assim, foi aí que nasceu essa questão de me aproximar das pautas ambientais, de entender a questão do capitalismo, do mundo neoliberal que a gente vive. E, assim, a gente, enquanto vegano, assim, tem uma divisão grande, porque, assim, tem uma galera que é presa, assim, ao que eu já fui também. Então, assim, eu acho que tudo na vida é questão de evolução, e acha que beleza, assim, que bom que tem mais opções veganas aí no mercado, que bom que a Hellmann's fez a maionese vegana e agora a gente tem essa opção. E tem a galera que já deu algum passo de entender que não é só isso, assim, de entender que o próprio sistema
ele, ainda que você acha que você está comprando produto vegano vegano não é, né? Mas que você está comprando produto vegetariano da Hellmann's, você começa a entender que não é bem assim que ainda a exploração animal que você tenta lutar contra, você não tem garantia de que ela não explore algum animal dentro daquele processo produtivo, que ela não explore os funcionários, que ela não explore o meio ambiente. Então, assim, essa questão da pandemia é vista assim, de maneiras diferentes, dependendo da vertente do veganismo que você tem. Assim, ela é vista como uma oportunidade de falar do veganismo e apontar o dedo para as pessoas, né? E aí vem o individual, olha, você deveria mudar seus hábitos. E tem a vertente que vai entender que isso faz parte de todo um sistema produtivo que está em colapso e que a gente tem que mudar. Então, eu acho que esse é o grande ponto e que a gente tem uma interface muito grande com o pessoal que também está nas lutas ambientais. Então, a minha visão de pandemia é que a gente tem que rever o nosso sistema produtivo. Perfeito, perfeito. Não, muito bom. Antes de passar a palavra para o Pedrão, eu só fiquei pensando aqui, Lili, enquanto eu estava te escutando, principalmente no finalzinho da sua fala, que de repente a gente pode estar falando para algumas pessoas que não têm muita noção da diferença do vegetarianismo e do veganismo, né? O que implica cada uma das pautas, que tem diferenças filosóficas, inclusive, né? Ajuda a gente. Tem diferença. Sim. Que acontece? Assim, o vegetariano, tipo, assim como o Cinco já falou que é ovo-lacto, então ele excluiu as carnes da dieta dele e tem a questão ele ainda consome ovo, ainda consome produtos de laticínio, e esse é um dos estágios, né? Hoje tem eu vou dar uma escrachada aqui, porque eu sei que acho que vocês não vão ligar. A gente tem uma suruba de termos, né, ultimamente, que é o flex vegetariano, o Pisse, que é o que fala que come peixe, a Angélica fala que come peixe, mas ela é vegetariana. A gente tem uma suruba porque você acha que ficou na moda? Então todo mundo quer falar que é assim, né? E aí o que acontece? O veganismo em si, que eu acho que o 5, mais do que ovo-lacto, ele já tem outras coisas de veganismo na vida dele bem forte. É político, assim, é uma luta política, é uma luta contra todo tipo de opressão. E quando você luta contra todo tipo de opressão, você não vai no estabelecimento vegano que explora os funcionários. Quando você luta contra todo tipo de opressão, você vai evitar ao máximo consumir de empresas que exploram pessoas, exploram o meio ambiente. Então, assim, porque a gente enxerga os animais no mesmo patamar que o ser humano. Assim, a gente enxerga que a gente também é animal. Então, se a gente também é animal, a gente não vai subjugar o outro ser humano, assim, porque, imagina, a gente não consegue ter empatia com o nosso próprio... Eu acho que a questão do veganismo é o aumento da empatia. Primeiro você começa na empatia são pessoas que geralmente têm uma empatia muito grande pelo ser humano, pelo sofrimento alheio, e ao mesmo tempo, e aí você começa a expandir para outro nível essa empatia. Então, eu acho que assim, é um movimento sim político, tudo é político, né? E o pessoal às vezes quer descaracterizar e não tem como falar que certas marcas, por exemplo, são veganas. Elas são ela produz um produto vegetariano estrito, que é como a gente chama, que é um produto que não tem nada de origem animal, mas ela está longe de ser vegana, inclusive o selo vegano não é vegano, e há muita controvérsia em relação a isso, inclusive racha em grupos fortes por aí em relação a essa questão, porque assim, o movimento começa a ser captado e cooptado pelo capitalismo também, né? Entendi. Pelo que eu entendi, o que você está falando, de certa maneira, é o seguinte: para ser vegano, não pode provocar o sofrimento de nenhum animal, nem do ser humano, né? Então, exatamente. uma empresa que explore seus trabalhadores, né, que, né,
trate as pessoas como uma mera mercadoria, né, certamente não vai estar cumprindo um quesito fundamental, né? Agora, eu vou passar a palavra para o Pedrão, mas eu só não posso deixar de dizer o seguinte, que nós não só somos animais, como corremos o risco, né, de passarmos aí para a história como uma espécie muito mal sucedida, né? Porque o Pedrão é biólogo. Pedrão, as baratas estão aí há quanto tempo? 200 milhões de anos, não é isso? A gente está há 300 mil, com risco de acabar, né? Se a gente acabar com 300 mil anos, nossa senhora, hein? Vamos, se alguém for estudar isso no futuro, vai questionar a nossa racionalidade, né? A nossa, inclusive, pretensa superioridade em relação às outras formas de vida. Pedrão, participa da conversa aqui com a gente. Eu tenho certeza que hoje você vai ficar animadíssimo. Eu adoro essa conversa e essa troca com vocês é muito boa. Lilian, a gente já teve várias coisas e a gente sempre fala da história do impacto na floresta, da questão do vegano, né? Porque eu não sou vegano, mas sou um defensor do veganismo. Eu sou um militante da segunda sem carne, eu sou um militante de quanto menos carne a gente puder comer, melhor. Eu queria que o rebanho bovino brasileiro fosse o mínimo possível, que a gente comesse animais. Quem tem desejo por isso, nós somos onívoros. Quem tem desejo por isso, que seja muito caro por isso. Os animais merecem ser criados na maior felicidade do mundo. Eu busco, quando eu me alimento, sempre me alimentar de forma o mais saudável e orgânico possível. Quem me conhece sabe o quanto eu perdi de peso, né? O quanto eu emagreci. E nessa pandemia, sem exercícios, eu não estou engordando, porque eu mudei meu hábito alimentar, então eu me alimento de forma saudável e muito na medida do possível e da atenção equilibrada. Então, Lília, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do plantio extensivo de soja para a produção, inclusive de comida e de determinadas empresas que hoje optaram por esse mercado, porque é um mercado que cada dia cresce mais, né? A comida vegana é o mercado que mais cresce, é o potencial de maior crescimento da indústria alimentar. E não é à toa uma estratégia, é uma estratégia quando a gente pensa em orgânicos. A gente tem um grupo de supermercado, vou aqui citar o nome, que é o maior produtor de orgânicos. Aonde isso é sustentável? Entendeu? Essa é a pergunta. E aí é a questão do extenso rebanho bovino. Mas eu acho que a gente ainda tem que, depois, quando você falar sobre isso, entrar nessa história das pandemias, das doenças e das gripes e os grandes confinamentos de animais, que são muito importantes também. Mas, se não, se eu ficar aqui, eu vou falar demais. Fala aí, Lília. Bem lembrado, Pedrão. Eu vou vir cheia de referências, assim, porque tem muito material bom, assim, né? Eu acho que tem até uma frase que fala que nada se cria, tudo se copia, e que eu não sei de quem é, mas enfim, tem muito material bom, né? Então, assim, sem a gente fazer muito esforço, sem ser cientista, sem estar na academia, a gente consegue acesso a muita coisa. E tem um documentário que chama Sobre a Pata do Boi. Esse documentário, assim, ele é fantástico. O Pedrão está até concordando, assim, esse documentário é fantástico. E ele fala muito dessa questão do... Inclusive, as pessoas que estavam fazendo o documentário foram ameaçadas, né? Isso é muito incrível, assim, porque a gente mostra o quanto que é o sistema, né? O sistema é forte, ele é cruel e ele vai fazer de tudo para se manter. Aí vem o capitalismo, né? E assim, hoje eu estava... A cada vez que o Pedro me chama para falar, eu dou uma estudada, assim, que eu sou o tipo de aluno que não conseguia chegar na prova sem saber o conteúdo, assim, eu tinha que estudar, senão eu ficava nervosa. E aí eu fui estudar essa questão da pandemia, porque muito se publica
todo mundo está falando desse tipo de conteúdo, mas assim, para trazer dados um pouco mais firmes para vocês. E aí eu estava pegando aqui, cara, vários exemplos de pandemia, né? Gripe espanhola, a questão da vaca louca, gripe aviária, gripe suína, própria ebola. E aí eu peguei, acho que alguma imagem saiu, mas a minha acho que continua, né? A gente continua ao vivo? Pronto. Sim, não, a gente continua gravando. Tá, não, Lília, beleza. é que a gente fica. A câmera fica focalizada só em quem está com o microfone ligado. Não, tudo bem. Aí porque fica aqui, fica aparecendo alguém para mim, e aí de repente sumiu, eu não sabia se a transmissão tinha sumido. E aí, assim, estudando, eu vi alguns dados da ONU que as doenças infecciosas hoje que a gente tem no mundo, 60% delas são de origem animal. E algumas doenças específicas, que são as doenças emergentes, que eles chamam, são 75% dessas doenças emergentes são de origem animal. Que aí tem exemplo, AIDS, ebola, zika, né? E assim... E aí também eu achei um dado bem interessante, que estima-se que 700 mil pessoas por ano morram de doenças que têm essa origem animal, assim, que veio dessa questão da origem animal. E aí, de onde que vem isso, né? De onde surgem essas pandemias, assim? Por que isso surge? Por que a gente tem a ideia de que isso tem se intensificado mais e tal? É isso mesmo? Antigamente não tinha e tal? E aí tem um quê de urbanização, tem um quê que o Cinco até falou, das grandes cidades, tem um quê de um aumento populacional muito grande, muito mais até do que o planeta suporta, né? Tem até movimentos, uma vez eu vi, de gente que não tem filho para poder dar uma baixada nessa questão de seres humanos no mundo. Tem estudos até de quantos humanos deviam ter no mundo para a gente ser mais sustentável. O valor, assim, é muito abaixo do que a gente tem hoje. A gente tem também a questão de globalização. O mundo globalizado traz muitas viagens, assim, traz muita questão do valor, da questão de emissões, do quanto que de emissão, o Cinco domina muito mais isso do que eu e o Pedro, a questão de emissões de viajar de avião. Então, assim, a gente tem, com isso também, a questão dessa grande população que você tem que alimentar e que estimulou-se mais esse consumo de carne, porque, assim, eu falo que eu lembro, assim, quando eu era criança, a gente não tinha, tipo, você ia tomar um refrigerante final de semana, era 1 litro de refrigerante para uma família toda. Hoje em dia, é refrigerante todos os dias, as pessoas tomam todos os dias. Antigamente não comia tanta carne quanto hoje. Hoje, todo mundo acha que tem que ter um pedaço de carne no almoço, um pedaço de carne na janta, e às vezes tem o ovo no café da manhã, o ovo naqueles intervalos de refeição. Então, assim, os embutidos. Então, assim, a gente aumentou muito mais o nosso consumo, assim. Então, para dar conta dessa população crescente, desse estímulo de consumo que foi gerado, né? Até eu vi essa reflexão um dia. Tem alguns instas que são bem legais, assim, vegano periférico, tem alguns Instagram são bem, bem interessantes. E aí tinha uma reflexão muito grande, assim, que falava que quando você vê nas novelas, a família rica, ela come salada, né? Salada, fruta, aquele café da manhã com suco. E quando você vê as pessoas mais pobres na novela, geralmente você tá aquele prato de arroz, feijão, que são coisas que as pessoas acham que é para dar energia, assim. Tipo assim, eu tenho que comer muito para dar energia, e aí você começa a ver a salsicha, aí você começa a ver esse tipo de coisa. E aí você entende que tem um estímulo de comer certas coisas, certas porcarias, que vai muito mais para a população mais humilde, assim, porque ela tem tudo, assim, é a novela, são as propagandas na TV, então tem toda uma mídia que corrobora isso.
Então, assim, e aí para produzir essa questão de ter mais gente consumindo e de ter mais gente no mundo, a gente vai ter que confinar os bichos, assim, para conseguir produzir essa quantidade enorme de proteína animal, né? Que eu nem chamo de proteína, mas enfim, de produtos de origem animal. E aí, para você produzir isso, você tem absurdos, assim, você tem as grandes fazendas que eles chamam, né? Que são as indústrias, e aí isso daí você vai confinar um monte de bicho, você vai ter dejeto despejado, você tem impacto nas comunidades que estão. Eu estava vendo até um documentário, What the Health, que é outro documentário muito interessante, que mostra que nos Estados Unidos a produção de gado, ela se dá, e de suíno também, né? Ela se dá numa parte dos Estados Unidos onde tinham grandes plantações. E aí, naquelas grandes plantações, a gente tinha os negros, né, que eram escravizados, e que quando eles deixaram de serem escravos, eles passaram a viver ali perto, onde eles já viviam. E que hoje isso foi substituído, essas grandes fazendas, por fazendas que têm grandes concentrações de animais. E aí, nesse documentário, mostra, assim, o impacto na vida daquelas pessoas que estão ali perto, assim, aumento de câncer, aumento de outras doenças, assim, respiratórias, de diabetes, só por estar ali perto naquele ambiente. Então, a gente já imagina o quanto que é esse impacto, né, dessas produções. Eu lembro uma vez que em Minas eu fui numa cachoeira, que era uma cachoeira que você pagava para entrar e tal, e tinha uma dessas fazendas com aves. E, assim, foi insuportável. Eu não consegui ficar 5 minutos nesse lugar, apesar de ter pago para entrar. Porque, assim, era muito, muito mosquito, era um cheiro insuportável. Eu nunca tinha vivido isso, porque, assim, em Minas a gente, às vezes, tem uma pecuária um pouco mais extensiva, o boi pastando, a gente tem pequenos proprietários, assim, digamos. Então, para mim foi muito chocante ver aquilo, porque eu venho de uma origem que estava muito próxima da roça, e ver aquilo foi alguma coisa que não fazia parte da minha realidade. Então, assim, o próprio confinamento também dos bichos, né? Para você botar, a gente vê até, tipo, você botar muito ser humano junto, daqui a pouco vai o quê? Espalhar doenças. Então, assim, vai ter a questão do antibiótico que os bichos vão ter, vai ter que usar antibiótico nos bichos, vai ter vários processos, assim, eu li uma vez que uma vaca, ela deveria, se fosse para o bebê dela, produzir apenas 2 litros de leite por ano. E aí a gente vê que as vacas produzem 10, 20 litros por dia. Tipo, isso é insustentável, assim. Ela vai... Aquela teta gigante da vaca caindo, que é a mastite, aquilo ali tá cheio de pus, tá cheio de doença. Aquilo é um absurdo, assim, é insustentável. Então, a gente foi além do que a gente devia, né? E aí eu lembro, assim, que às vezes as pessoas ficam tão apegadas às coisas. E eu falo que quando eu me tornei vegana, é como se eu vencesse um vício, assim. É como se eu fosse viciada, sei lá, em alguma coisa, em bebida, como se eu fosse alcoólatra, e eu consegui vencer esse vício. Porque é uma sensação tão boa, assim, de que eu dominei o prazer, porque eu não virei vegana porque eu não gostava do sabor das coisas, eu amava o sabor das coisas, e mesmo assim eu me tornei vegana. Então, assim, é uma coisa de você se autodominar, né? E aí eu às vezes converso com as pessoas no trabalho, a gente tem várias coisas, né? Além, né? Tipo, cápsula de café, são coisas que foram surgindo da modernidade, que a gente precisa mesmo disso, né? Aí, assim, eu estava até conversando outro dia com uma colega de trabalho, que ela falou assim, mas toma uma cápsula. Não, mas toma aqui, eu te dou uma cápsula. É como se as pessoas, tipo, é quase a bebida, né, para o alcoólatra. Eu te dou, por que você não quer? Por que você vai levar seu café orgânico para fazer e tal? E eu falei, não, cara, já reparou que antigamente a gente fazia festinha em casa com os descartáveis, né? A gente pegava aquele saco de descartáveis e jogava no lixo, assim.
E hoje em dia a gente está revendo isso, né? Não é muito aceitável mais. Então, assim, antigamente se jogava lixo na rua, hoje em dia a gente está mudando. Antigamente não usava cinto de segurança. Assim, o meu pai ainda tem dificuldade de usar cinto de segurança. E hoje em dia a gente evoluiu em algumas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que desapegar e entender que assim, não é uma competição. Assim, eu não sou perfeita, eu não sou melhor do que ninguém por ser vegana. Eu acho que todo mundo tem um estado de evolução. Eu acho que a nossa sociedade, que é uma coisa que o neoliberalismo e o capitalismo traz também, é uma competição muito grande. Uma vez até disse para um chefe meu que eu não estava ali para competir com ninguém, que a única competição era comigo mesmo, pela minha melhor evolução, pela minha melhor versão. Então é isso, assim, a gente não tem compromisso, assim, a gente tem compromisso com a nossa melhor evolução, com a melhor, o que a gente está gerando de evolução para a gente, o que a gente está gerando de impacto no meio ambiente com as nossas atitudes, assim, e isso vai além do não consumir produtos de origem animal, é muito mais abrangente, entendeu? O que você passa na pele, o que você passa no cabelo, tudo, assim. Também quem que você bota em cada uma das esferas, quem que você vota, seu poder do voto, que você cobra das autoridades, o que você faz de boicote a esse sistema que está aí, né, enquanto ele está, o que você consegue ruir, o que você consegue falar com outras pessoas e fazer com que elas reflitam seu modo de ser, assim, que não tem a ver só com o consumo de produto de origem animal, mas consumir do pequeno produtor. Então, assim, é uma coisa muito abrangente e eu acho que realmente, assim, a gente está vendo essa pandemia agora. Outro dado é que nas últimas décadas, a gente gastou 100 bilhões com custos diretos de doenças que têm essa relação com o consumo de produtos de origem animal, assim, ou da proximidade com o animal. E aí você fala assim, tá, beleza, quanto que vai ser o custo? Até economicamente a gente vê que é burrice, né? Porque quanto que vai ser o custo dessa pandemia que a gente está vivendo agora, assim? E aí tem outro documentário que eu vi, que é da Vox, que é uma entrevista com um chinês que é especialista nesse modo de vida da China, de entender a questão até geopolítica da China, e ele fala, isso foi muito marcante para mim, ele fala que essa pandemia que a gente está vivendo hoje, porque aí vem a questão do preconceito contra outras raças, né, que também é uma coisa que o vegano deveria abolir e ser totalmente contra e militar por isso também. Então, ele fala que quem consome esses animais exóticos na China não é a população. Quem consome não é a população em geral. Quem consome são as classes dominantes, assim, são os ricos, é uma minoria. Então, assim, a gente tem que entender que as coisas estão sempre conectadas, né? Os estudos que a gente vê, ora uma coisa faz bem, outra coisa faz mal, aquele produto faz bem ou não. O que tem por trás? Quem que está patrocinando isso, entendeu? O capitalismo é muito forte, é muito cruel e, assim, quem está na classe dominante não quer perder essa dominação, né? Então, acho que a gente tem que entender o que está por trás de tudo, fazer essa revolução interna também, porque eu acho que a melhor forma da gente causar impacto na sociedade é mostrar através do nosso exemplo, mas a gente saber que a luta é bem maior e a gente tem que militar de uma maneira organizada. Maravilha. Não, enquanto você está falando, se eu fosse fazer todas as reflexões possíveis da sua fala, ia precisar de 2 programas. Porque quando você mesma falou, as coisas são interligadas, né? Aí eu fiquei refletindo assim, eu acho que tem uma coisa de fundo que não tem como fugir do debate, que é o seguinte: qual é a natureza, né? Qual é o objetivo da produção na nossa sociedade, né? Quando alguém decide produzir alguma coisa, decide por quê, né? A natureza do capitalismo é que o objetivo da produção é gerar o lucro, né? Então eu vou investir um capital aqui para gerar um processo produtivo e no final eu ter mais capital do que eu tinha no início da produção, né? Então,
a gente tem todo o funcionamento do sistema organizado para aumentar essa lucratividade. Até porque tem umas questões aí que eu não quero entrar, né, que historicamente jogam a taxa de lucro para baixo, né? É uma das tendências do capitalismo. Então, eles precisam sempre estar correndo atrás, né, e usam muito o Estado para isso, né? As regulamentações do Estado, inclusive, para conseguir estar sempre mantendo a taxa de lucro. Então, isso, ao longo, né, do tempo do desenvolvimento do capitalismo, veio produzindo uma concentração cada vez maior das empresas, né? Eu estou falando isso tudo porque eu fiquei refletindo assim. Eu estou com 46 anos. A maneira da gente se alimentar de quando eu era criança é diferente do que é hoje. Pedrão, inclusive, né, a gente já conversou várias vezes sobre isso, ele que me trouxe esse tipo de reflexão, né? Ele é mais velho ainda que eu. As coisas mudaram mais ainda, né? E essas mudanças, né, têm a ver com o quê? Com a expansão cada vez maior do grande capital na indústria do alimento. Então, hoje, qual é o percentual da população que vai comprar comida da venda da esquina ou que vai na grande rede, né? O produtor. O produtor ainda é principalmente a agricultura familiar que faz a produção, mas a produção chega para a gente através do supermercado, né? Que vai industrializar, que vai empacotar. Então, no final das contas, a gente tem uma alimentação que ela não é pensada a partir de qual é a melhor alimentação, qual é o melhor método de alimentação, mas qual é a melhor estratégia para dar lucro para o capital que controla a indústria da alimentação, né? Então, o capital ele sempre ganha, né, por exemplo, nos custos de produção, quando ele universaliza comportamentos, né? Então, se o mundo inteiro estiver comendo presunto embutido da, sei lá, da Boi, não sei das quantas, né? Vou fazer propaganda de ninguém aqui. É melhor, né? Porque você não precisa dar conta. Olha, eu para ganhar dinheiro com comida, eu tenho que dar conta da cultura do brasileiro, da cultura, né, do inglês, da cultura do judeu, da cultura do muçulmano, da cultura do chinês. Se pausterizar a cultura, se o mundo todo parecer uma grande praça de alimentação de shopping, né? Eu não vou precisar dar conta de tanta diversidade, até assim, né? Até matando as diversidades culturais, o capital ganha mais dinheiro, né? Então, oi, Pedrão, você está mudo. Quer falar? Pode falar. Só abre o microfone. Não. Não, rapidinho. Isso é a maior maldade que hoje a gente no mundo come 18 espécies de vegetais e 8 espécies de animais. Isso é um mecanismo. Eles determinaram o que a gente come, entendeu? No mundo inteiro é um padrão, as pessoas comem a mesma coisa. E o Brasil, só uma parte 5, é o país que mais tem produção de frutas. A gente tem agora um novo livro, que é as plantas, que são as plantas alimentares não convencionais. A gente tem um potencial para matar a fome do brasileiro, que é algo incrível. Desculpa. Não, desculpa nada, é para isso mesmo. Eu já estava até falando demais mesmo, mas chamar a atenção, né, quando a gente relaciona, né, essas pautas com uma pauta anticapitalista, né, de uma maneira geral, é porque a lógica de funcionamento do capitalismo leva a impasses, né? Então, enquanto a gente tiver a produção dos alimentos submetida, né, à lógica de que, né, tudo é mercadoria, tudo tem que gerar lucro, né, a gente vai ter uma alimentação péssima. E, por exemplo, em relação à questão da carne, só mais uma reflexão. Aí eu passo a palavra para o Pedrão, para a Lília. Sobre a questão da carne, né? Mesmo que você não concorde com a filosofia vegana ou vegetariana e etc., se você olhar para a história, primeiro, você vai, se você tiver empatia, você vai ver como é cruel o tratamento dos rebanhos, né, pelo mundo. Às vezes até a produção não é tão
degradante assim, né? O gado solto do pasto, mas na hora do abate já é o terror, já né? Existe uma questão certamente de ter muita crueldade em como os animais são produzidos, são abatidos e tal. Mas, além disso, tem uma questão que é o exagero, no mínimo, as pessoas precisam acordar para o exagero da presença, né, dos produtos animais na dieta. Né? Outro dia, eu fiz um negócio, pode ser uma bobagem, tá? Pedro é biólogo, esse bobear ele vai rir da minha cara agora. Mas eu pensei assim outro dia, qual é o animal mais parecido com o ser humano, geneticamente? Né? É o chimpanzé, não é isso, Pedrão? Aí eu fui lá olhar a dieta do chimpanzé. A dieta do chimpanzé é 5% de carne. 5%. O chimpanzé é onívoro, como nós. Mas ele não come, né? Um sanduíche com presunto no café da manhã, 2 bifes no almoço, um joelho com queijo de presunto no lanche da tarde, né? 2 filés de frango no jantar e outro, né? Biscoitinho, presuntinho antes de dormir. Né? Se a gente olhar, mas a dieta de muita gente é uma dieta, né, que tem produto animal em todas as refeições. Né? Eu não sei calcular qual seria o percentual disso. E a gente vê, né, as pessoas vivendo, não só estudando, falando, mas vivendo mudanças de qualidade de vida em função das mudanças alimentares que elas fazem, né? De melhorar doenças, né? De evitar doenças. A relação da humanidade com o açúcar, por exemplo, tem um livro belíssimo chamado The Sugar Blues, né? O triste açúcar, né? Contando a história da dependência. Eu acho que a Lilian, em algum momento, falou que ela se sentiu como se estivesse se livrando de um vício. Mas é porque é vício mesmo, Lilian. Não é uma sensação psicológica, não, é química mesmo. Porque toda substância é droga. As substâncias que tem nos alimentos, elas são drogas, elas interferem no funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo se acostuma com elas, fica dependente. A pior dependência de todas hoje na humanidade é a do açúcar. E as pessoas ignoram isso ao ponto de dar açúcar para bebês, né? A indústria da alimentação, a Nestlé, né, o maior veneno que você pode dar para uma criança, para um bebê, são os produtos da Nestlé. Você vai estar dando altos concentrados de açúcar e de farinha branca para criança pequena. Né? Bom, eu acabei me empolgando um pouco, coloquei vários pontos, mas eu vou me conter, senão não vai dar tempo do Pedrão e da Lília falarem mais uma vez. Né? Fala aí, não, Pedrão. eu ia comentar que assim, essa questão da alimentação, né? Hoje os embutidos, assim, tem estudos que comparam os embutidos com relação ao cigarro, né? E assim, você não dá o cigarro para o seu filho, né? Para seu filho criança, assim. E aí você dá embutido. E ele está classificado com produtos cancerígenos. Então, assim, no mesmo patamar do cigarro. Então, assim, eu acho que se você... É o que eu falo, assim, seja pela lógica de sensibilização em relação ao animal, seja pela lógica da questão da degradação do meio ambiente, seja pela lógica da saúde, você tem vários apelos, assim, o universo está gritando para a gente acordar e fazer algo, né? E eu lembrei, enquanto o Cico falava também de uma coisa, assim, o meu pai, ele tem uma quitanda em Minas, né? Então, e por mais que eu tivesse crescido nesse ambiente de verduras e legumes, eu não consumia tanto quanto eu consumo agora que eu sou vegana, né? E aí meu pai até falou agora nessa pandemia, ele já é idoso e tal, mas ele gostava de trabalhar, que ele tá querendo fechar a quitanda. E aí tem também a questão de estar parado um tempão pagando aluguel à toa e tal, mas aí tem uma coisa interessante, assim, porque o que acontece? Hoje ele falou que as pessoas vão comprar as verduras e os legumes no supermercado,
Porque o supermercado tem cartão de crédito. E a gente tem uma população que está endividada. Então, essa população endividada, ela vai ao mercado, faz aquela compra de mês do mercado e ela sobrevive com aquela compra ali, porque, assim, e ela só vai ter crédito de novo no próximo mês. Então, assim, o quanto que é perplexo, o quanto que é cruel, né? O quanto que você tira as pessoas da feira livre, o quanto que você tira as pessoas do pequeno, tipo, do meu pai com a quitandinha dele, o quanto que você tira as pessoas dessa coisa mais sustentável, do cara que vem da roça, traz e te fornece, e você bota para o mercado que vem comprar aqui no Rio de Janeiro as coisas que abastecem a minha cidade, entendeu? Sendo que tem tanta terra lá. Então, assim, a gente vive realmente um mundo que força as pessoas a irem para isso. Então, assim, a saída é individual, pelo exemplo, é individual para discutir esse tipo de coisa com as pessoas, mas ela também tem que ser coletiva. Bom, deixa o Pedro falar um pouco também. Não, eu tô doido para falar porque, assim, uma das coisas, vocês dois conhecem essa fala muito, e é bom que agora ela vai estar gravada, meu maior é acabar com o supermercado. Eu acho que o supermercado de shopping center são os modelos do capital. O capital ele se estabelece e se coloca nesse século e no final do século passado como muito forte no consumo humano. É onde vai estar. O que aconteceu? As grandes empresas do mundo compraram todas as empresas pequenas. Então, por exemplo, o Brasil produzia seus próprios biscoitos, produzia suas próprias massas, as empresas eram brasileiras que produziam comidas, e elas foram todas globalizadas. Então, hoje, todo mundo é globalizado, né? Há uma globalização dos sabores. Isso é tudo conduzido como uma estratégia. E a maior potencial que a gente tem para quebrar esse sistema e aproveitar agora esse modelo que a gente não está podendo ir ao supermercado, digo nós, uma classe favorecida que pode estar em casa e que precisa ir à rua, nós devemos, e eu acho que a maioria está fazendo isso, comprar direto dos produtores, né? Criar consumidores que compram dos produtores. É isso que a gente precisa fazer. Porque quando o pé de alface sai a 20 centavos para o agricultor, e aí chega no supermercado a R$5. Né? Isso é de uma injustiça social, injustiça socioambiental, com a lógica do trabalho daquela pessoa. Fora isso, a história do latifúndio. O latifúndio, esse papo de que agro é pop, é a maior lenda, porque o agropop não alimenta o Brasil, não. O brasileiro come a comida da agricultura familiar explorada nos supermercados ou nas feiras livres, diferente das feiras de orgânico, dos circuitos de orgânico, que são os próprios produtores, entendeu? Ou a associação dos produtores. Então, assim, isso é emergencial que a gente se coloque nessa situação. E que isso, Lília? A gente precisa, nesses espaços urbanos que a gente vive, começar a pensar em plantar comida também. Sabe? A estratégia de plantar comida. Eu sei que é difícil, que dá trabalho. Agora, é a única forma da gente fazer a mudança e a transformação dessa sociedade. Através da criação dessas compras coletivas. Esse é um caminho. E tenho visto muito isso acontecer durante a pandemia no nosso grupo. Mas isso precisa sair da gente, isso precisa chegar à população pobre, que é a mais mal alimentada, porque se alimenta do alimento barato. Custa um miojo. Quanto custa um pacotinho desse biscoito recheado da pior marca possível? É 90 centavos, é R$1, e é isso que essa população pode comer, quando ela podia estar produzindo comida, entendeu? Produzindo comida, mas não consegue fazer isso, porque tem toda uma lógica de mídia que coloca na televisão os anúncios dessas redes de fast food, são lindos. Eu que sou gordo,
Eu sofro quando eu vejo aqueles sanduíches, aqueles sorvetes, aquelas cores. Eu só penso em comer aquilo. Mas aí eu lembro, porra, eu já quase morri, maluco. Eu não posso comer aquilo, né? Eu não posso. Mas é lindo, é um chamamento para você comer a comida da péssima qualidade. Então, por isso que é tão difícil. Então, é isso. Agora, só para eu poder falar sobre animais aqui, eu fiz zootecnia antes de fazer biologia, né? E eu fui fazer, quando eu fiz zootecnia, eu queria salvar os animais. E aí eu descobri que a zootecnia era produzir animais para comida, né? E aí eu descobri que a gente podia cuidar desses animais sem sofrimento. Então, tem muitos zootecnistas que produzem pecuária hoje, que a gente chama de verde, que é um boi que não sofre, né? A gente aqui é de veganismo, mas a gente pode consumir alimentos que não tenham tanto sofrimento animal, mas a gente não precisa comer todo dia. A gente não precisa e não deve. Se a gente ficasse, todo mundo ficasse toda segunda-feira sem comer carne, o rebanho bovino ia diminuir pra caramba, entendeu? Ia diminuir muito, né? A questão das emissões de gás de efeito estufa que a pecuária no Brasil produz, porque, por exemplo, as maiores no Brasil são, né, da emissão dos gases de efeito estufa, pecuária e destruição da floresta. E a destruição da floresta é para soja, né? Então, fica aí a reflexão. Lília, contigo, ou 5. Eu lembrei até de um documentário que eu vi que falava assim, falava dessa produção de animais, né? E aí eu não lembro qual era o animal, não sei se era acho que era o porco, que o americano gostava da carne de porco com uma certa característica e você tinha que castrar ele até uma certa data, até uma certa idade assim de vida do porco, para a carne ficar de uma certa característica, não sei se ficar mais macia, que isso interferia. E aí eles mostravam lá o bicho sendo castrado, falavam assim, quanto que isso vai significar anestesia para eu castrar esse bicho? Porque assim, quando você começa a tratar tudo como indústria e quando você começa a enxergar tudo pela ótica do capital, você não vai gastar dinheiro para anestesiar o bicho, você vai arrancar sem anestesiar. Então, assim, isso é muito cruel, assim, né? E aí tem outra vertente também que faz a gente refletir, que tem a ver com espiritual, né? Que não tem a ver com religião, mas eu acho que para a maioria das religiões a questão do espiritual também. Então, assim, realmente, assim, e quando a gente pensa, eu vi até uma reflexão uma vez sobre produtos orgânicos, que falava assim, a gente às vezes compara e acha orgânico é caro, frente ao produto que não é orgânico, mas e se tudo que a gente consome, que são as tranqueiras, né, no mercado, não tivesse subsídio? Será que seria o preço que é oferecido a gente? Se fosse para produzir de maneira correta, sem todas as atrocidades da indústria, seja do animal ou seja do ser humano que trabalha nessas fazendas, se fosse para produzir tendo uma responsabilidade em relação ao impacto ambiental daquela atividade, se fosse para produzir dessa maneira, assim, será que a gente teria o preço que a gente paga hoje? E aí, para finalizar, eu lembrei uma vez que tudo na vida a gente tem coisas que a gente tem que admitir para a gente ver o quanto que a gente foi estúpido e a gente evoluir, né? E eu lembro que eu adorava uva sem caroço. E eu achava uma maravilha. Porra, não tem que tirar o caroço da uva, olha que coisa maravilhosa. E aí, quando eu entendi que tinha toda uma lógica de mercado que estava querendo tirar as sementes dos frutos, que a luta pelas sementes estarem na mão de grandes empresas que iam fornecer as sementes para o resto do mundo. Então, assim, acabou sua autonomia de pegar aquela sementinha daquilo e plantar e fazer do seu próprio jeito. Você vai ter que comprar do fornecedor tal que vende semente, né? Então, assim, realmente eu acho que a gente tem que conversar cada vez mais sobre isso, expandir nosso entendimento, nos aprofundar
foi o que o Cinco até me falou antes da gente começar, que ainda que para não tentar passar rápido o recado, porque se a gente realmente quer falar em profundidade sobre qualquer tema, acho que a gente tem que se aprofundar e a gente tem que se dedicar e espalhar para o mundo, assim, né? Ser apaixonado pelas coisas que a gente vai descobrindo e ser chato e falar para todo mundo e a gente lutar, é o único jeito mesmo. Não, eu acho que uma questão importante, né, sobre essa coisa do preço dos alimentos é que se a gente for colocar, né, vamos dizer assim, os custos que não estão aparentes no preço, né, por exemplo, você vai fazer uma alimentação mais barata, mas vai te causar danos à saúde que vão reduzir a sua capacidade de ganhar dinheiro, que vão fazer você ser produtivo durante menos tempo na sua vida, que vão fazer você gastar dinheiro com remédio, com hospital, né? Então tem uns custos aí que não aparecem, que não são só econômicos, são emocionais, são, né, custo até na nossa própria expectativa de vida, né? Se você for colocar no preço, né, dos alimentos o que você economiza massacrando os trabalhadores que estão lá na ponta, né, fazendo a produção dos alimentos, não pagando a eles o que eles merecem. Se você for colocar na conta que para os vegetais, né, serem maiores, mais bonitos ou não terem caroço, né, tem vários processos que causam dano à saúde, como, por exemplo, a utilização dos agrotóxicos em larga escala, né? Quando você vai comer, isso é muito comum. Eu mesmo tive esse impacto, né? A primeira vez que eu recebi uma cesta de orgânicos, né, que eu vi, aliás, não era para mim, né? Eu vi uma pessoa recebendo uma cesta de orgânicos, fiquei meio decepcionado, né? Poxa, mas essa cenoura aqui é tão mirradinha, né? Esse tomate aqui não é tão bonito quanto o tomate que está no supermercado, mas é comida de verdade, né? É o tomate como o tomate não é um tomate cheio de veneno para ele chamar mais atenção na prateleira do supermercado e fazer você comprar, né? Porque, no final das contas, o aspecto é muito propaganda, muito mais do que qualidade da comida. Ao contrário, uma comida que tem um aspecto menos atraente para estar na prateleira, muitas vezes tem esse aspecto menos atraente porque, né, não está cheio de veneno, né? Não está te iludindo ali, não é a maçã envenenada da agroindústria. Que frase bonita agora. A agroindústria é a madrasta má nessa história, né? E é importante a gente fazer esse debate também, a questão do aquecimento global, né, que vocês falaram. Aí tem pelo menos duas coisas importantes. Uma é o seguinte: a produção da agropecuária é a segunda maior causa hoje de emissão de gases de efeito estufa, né, perdendo só para a queima dos combustíveis fósseis, né? Então é um problema gravíssimo. E se você considera que boa parte disso é provocado por destruição de florestas, né? A destruição de florestas traz outros problemas gravíssimos, né? Não só a emissão dos gases de efeito estufa, né? Mas a perda de biodiversidade, a ameaça de novas pandemias, né? Em função dessa destruição das florestas, as mudanças, a queima das florestas contribui para as mudanças climáticas, não só porque tem o gás carbônico indo para a atmosfera, mas também porque a floresta contribui de várias maneiras para controlar o regime de chuvas, os climas dos territórios, e etc. Então, né, são pelo menos duas frentes aí, né, em que o agronegócio é duríssimo, né? Não só na questão, né, dos rebanhos enormes ruminando e produzindo gases, né, com a sua própria digestão, mas também a quantidade de floresta que é derrubada, né, para dar espaço. Aqui no Brasil é principalmente para a soja e para o gado, né? Uma soja
que boa parte dela é exportada, né, para produzir ração para gado de outros países, né? Em outros lugares do mundo é a palma, né? Derruba-se floresta para fazer óleo de palma, né? Que é um dos principais ingredientes da indústria da alimentação no planeta, né? Então, eu acho, Lília, eu vou passar a palavra para o Pedrão para a gente ir se despedindo, né? O Pedrão fazer as últimas reflexões dele, né? Para ir se despedindo, e depois a gente passa a palavra para você também ficar à vontade para fazer suas últimas reflexões sem pressa, né? Eu, de novo, estou me segurando aqui para não falar outros assuntos que as tuas falas despertaram, né? Mas a gente também tem que moderar. Você sabe que o cara, quando é parlamentar, geminiano, é grave o negócio, né? Pedrão. A minha conexão está muito ruim, muito. Espero que vocês consigam me escutar. Eu acho que o programa foi maravilhoso, eu não vi a hora passar. A gente tem, eu acho que mais uns 5 programas esse tema, assim, eu acho que tem muita coisa. O veganismo é um ativismo muito importante, é um ativismo essencial e que eu aplaudo, porque eles têm que lutar dentro do movimento deles contra o capitalismo que existe dentro do movimento, que quer as grandes indústrias, que quer vender catálogos, que quer criar supermercados, entendeu? Eles sabem que a luta não é dessa luta capitalista, e sim é do ativismo, da transformação e da mudança da sociedade. Então, assim, eu sou fã. Eu acho que na velhice, mais velhice, eu vou virar vegano de novo. Porque eu já fui vegano, eu já fui ovo-oleófito vegetariano, eu já passei por diversos processos alimentares na minha vida. Hoje eu sou um responsável. Consigo melhor me determinar. Eu sou um onívoro responsável. Eu tenho muita ética ao comer. É isso. Gratidão aí pelo programa. Obrigado, Renatão. Pedrão, a gente que te agradece. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua colaboração com a nossa quarentena. Então, Lília, a palavra contigo para fazer as suas considerações finais. Gente, na verdade, eu vou ser breve. Assim, eu queria agradecer por essa conversa. Assim. É bem interessante, porque eu acho que a gente até é um desafio pessoal, né? Porque a gente vai acumulando 1 milhão de temas, 1 milhão de assuntos, e toda vez que o Pedro me convida para falar, me força a estudar, a ir atrás de coisas, a ir atrás de informações, não me faz dar um passo além em termos do meu conhecimento. E assim, queria falar assim de que tem várias pessoas que têm uma origem mais humilde, que tem uma restrição maior em termos de dinheiro, que conseguem fazer essas mudanças em termos de alimentação. Então tem alguns Instagrams legais, como eu já falei, do Vegano Periférico. Então, assim, dá uma olhada, mesmo que você não tenha intenção, mas para se inspirar, aprender receita nova, enxergar um mundo diferente, que é possível. E também queria finalizar falando que eu faço parte de um coletivo vegano, vegano popular, que tem todo esse viés anticapitalista, né? Que é associado à UVA, que é a União Vegana pelo Ativismo, que surgiu em Recife, né, numa dessas quebras, desavenças com essa questão do veganismo que é cooptado pelo capital. E a gente tem um coletivo aqui no Rio que chama Vaca. Então, deem uma procurada nas redes sociais por esse coletivo, porque, assim,
principalmente que se alguém estiver assistindo e for vegano e não digerir certas coisas que a gente vê por aí, de que tudo bem desde que seja vegano e tal, tudo bem desde que aquele estabelecimento é vegano, não importa como trata o funcionário. Então, assim, você que se sente muito incomodado com esse tipo de coisa que a gente ouve o tempo todo, então, assim, dá uma procurada por esse nome, Vaca, que é muito bonitinho. A gente tem feito um grupo, assim, bem coeso, e a gente também tem feito várias lives interessantes. E é isso, assim, vamos nos engajar, nos envolver. Tem a própria Coalizão pelo Clima aqui no Rio de Janeiro, tem Coalizão pelo Clima em São Paulo, tem vários lugares também. Eu acho que é hora da gente saber que a gente não tem saída só em atitudes individuais. A gente tem que se lançar e estar junto nesses coletivos, estar junto nesses grupos para a gente poder fazer diferença. Porque junto a gente consegue muito mais do que isolados. E é isso, muito, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. E sou fã de vocês, adoro estar com vocês e o tempo todo, assim, todas as vezes que a gente se encontra. E muito obrigado por essa oportunidade. Lilian, a gente que te agradece, né? Muito obrigado você por ter se disponibilizado para vir fazer essa discussão aqui na nossa quarentena ecossocialista libertária. Eu coloquei a imagem de galeria de novo para a gente se despedir, né? Estamos nós três na tela. Pedrão, obrigado mais uma vez. Lilian, muito obrigado. A gente precisa, né? A conversa hoje, acho que uma das conclusões precisamos conversar muito, né? Muito sobre a alimentação, sobre as relações, né, que envolvem as relações econômicas, sociais, políticas e de saúde que envolvem a alimentação, né? Entendendo, né, que a pandemia não é um raio num céu azul, né? Ela é fruto desse modelo de desenvolvimento, especialmente, né, dessa indústria da alimentação. Obrigado aí, obrigado, Lilian, obrigado, Pedro. Até a próxima quarentena ecossocialista e libertária.